As cenas do Brasil está no ar. De bike ao trabalho. Esse é o tema de uma mobilização realizada em várias cidades do mundo no mês de maio para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte para o trabalho. Essa forma saudável e prazerosa de se locomover tem ganhado cada vez mais os grandes centros urbanos do país. E como as nossas cidades estão respondendo a isso? Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo Dario Lopes, secretário nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, e Yurie Batista, diretor da UCB, União de Ciclistas do Brasil. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Você vai de bicicleta ao trabalho? Tem muita gente que trocou o carro pela bicicleta, economizou tempo e dinheiro e não quer mais saber de motor. Esse é o caso de uma professora de Recife que nos convida a fazer o mesmo. Vamos assistir agora a campanha da organização Bike Anjo para o Dia de Bike ao Trabalho. Meu nome é Liana, eu sou professora da Faculdade de Direito do Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou ativista na área de Direito à Cidade e também na área de Direito à Cultura. Desde que eu vim morar em Recife, sim, eu usava o carro para tudo. Mas eu comecei a militar na área de Direito à Cidade e foi se tornando uma incoerência muito grande na minha vida. Eu comecei a usar a bicicleta, estimulada pelo exemplo de vários amigos e colegas, cada vez mais pessoas usando a bicicleta, e eu fui percebendo que era sim possível usar a bicicleta para ir trabalhar. A bicicleta é um meio de transporte que se adequa ao nosso estilo, então eu escolhi uma bicicleta super feminina, com o quadro bem baixo, assim, eu me sinto uma lady, assim, subindo na bicicleta. Eu acho muito interessante, acho que é um estímulo. As minhas alunas também acham um barato a forma como eu me visto e ando de bicicleta, elas se sentem também estimuladas e isso é uma coisa que me deixa bem satisfeita. Eu adoro usar meus equipamentos de segurança. Eu consegui achar as luvas perfeitas para mim, de crochê, cor-de-rosa. Então, assim, eu acho uma delícia, de modo geral, pedalar. A gente tem a sorte de morar numa cidade linda e no lugar de eu estar dentro de um carro, estressada e achando tudo ruim e feio, eu estou na bicicleta, passeando, namorando com a cidade, enxergando as pessoas. É tão mais amistoso, é tão mais humanizado. A gente estabelece uma relação de muito mais proximidade com tudo, até com a gente. Vale experimentar. Eu já chamei o serviço dos Bike Anjos para me sentir segura, para fazer um trajeto que eu não conhecia. Algumas alunas e alunos já me perguntaram sobre isso, essa questão da coragem, ela sempre vem muito à tona, as pessoas têm medo. E o Bike Anjo te dá essa segurança. Eles dizem, para uma vida sem trânsito, chama o Bike Anjo. E é isso mesmo, você vai ficar seguro, você vai entender os trajetos que são mais apropriados para bicicleta. A gente queria convidar vocês para a campanha no dia 8 de maio, a de bike ao trabalho. Acho que vai ser uma experiência muito bacana. Você deixar o seu carro em casa e pegar a bicicleta para ir para o trabalho, para a faculdade. Começa no dia 8 de maio e você vai ver, você vai gostar tanto, você vai querer ir mais vezes e daqui a pouco você vai estar dizendo a mesma coisa que eu. E de bike é muito melhor. Dario, de Bike ao Trabalho é uma iniciativa de várias cidades do mundo, amplamente abraçada por organizações da sociedade civil aqui no Brasil também. Como é que o governo enxerga essa ação? Apoia essa ação? Qual é a visão sobre isso? Primeiro, agradecer o convite. E falando especificamente da iniciativa de Bike ao Trabalho, o governo vê com bons olhos e, em particular, porque é uma oportunidade para você exercitar o compartilhamento do espaço urbano.
né? É um espaço limitado e tomado ao longo do tempo pelo veículo individual, que impôs barreiras psicológicas, mesmo o medo aos modos não motorizados. Então, iniciativas como essa, que estimulam essa convivência, estimulam o compartilhamento, são muito importantes, porque elas apontam caminhos em que você pode chegar a uma mobilidade mais sustentável do que a que você experimenta hoje. Yuri, a UCB está fazendo parte, né, dessa mobilização de Bike ao Trabalho. Conta um pouco mais para a gente sobre essa campanha. O trabalho é um ponto de partida, né? A ideia é ampliar o uso da bicicleta. Primeiro, agradecer o convite. A UCB apoia a campanha, né, o Bike Anjo que organiza essa campanha nacionalmente. E a ideia justamente é essa, é incentivar que as pessoas, no dia 8, vão de bike ao trabalho, né? A gente, em várias cidades que o Bike Anjo atua, e são mais de 200 cidades no Brasil, a gente desenvolve ações específicas para cada uma dessas cidades. Então, em Brasília, por exemplo, vai ter bonde saindo de vários locais da cidade para fazer esse trajeto de bike ao trabalho. Então, quem tiver interessado pode buscar na página do Bike Anjo, procurar de onde sai o bonde e se integrar a um bonde. Né? A ideia do bonde é que é mais seguro, para justamente pegar essas pessoas iniciantes que não têm, né, muito conhecimento de como andar na rua, que às vezes tem medo, e a gente está ajudando elas a experimentar esse ir de bicicleta para o trabalho, para a escola, para o lazer, né, usar a cidade e usar a bicicleta para viver a cidade de fato. Dario, você mencionou que os carros foram, né, tomando o espaço das ruas. Nas cidades menores, o uso da bicicleta é bem mais comum, né? Nos grandes centros urbanos, ela esteve bastante tempo associada ao lazer e agora começa a ganhar essa dimensão de uso cotidiano. Como é que as cidades estão reagindo a isso? Isso daí não tem um comportamento uniforme, né? Está variando muito de lugar para lugar. De uma maneira geral, o que nós temos observado, cidades litorâneas e as cidades de médio porte, de 500 mil habitantes, entre 300 e 500 mil habitantes, elas têm adotado muito mais a bicicleta como um modo complementar de transporte, junto com andar a pé, como andar de ônibus e assim por diante. As grandes cidades, o embate é muito mais complexo, porque esse compartilhamento, esse uso compartilhado, ele é muito mais complicado pela incidência do veículo particular. Lugares em que você consegue soluções, em particular, que sejam segregadas, ou seja, com ciclovias, nas cidades grandes você tem a maior probabilidade de disseminar o uso da bicicleta. Por quê? Como ele já falou, o usuário novo do sistema viário com bicicleta, ele tem uma série de receios que são decorrentes das possibilidades de acidente. Nas cidades grandes, quando você dá uma solução que fisicamente dá para esse usuário, para esse cliente do sistema viário, uma condição melhor de segurança, você cria condições para que mais pessoas façam uso disso. Então, cidades médias, por exemplo, aqui em São Paulo, Sorocaba, é um lugar que está disseminando com muita consistência o uso da bicicleta como uma forma complementar de você se deslocar no meio urbano. São José dos Campos, também no estado de São Paulo. Duque de Caxias, um projeto maravilhoso, integrado de mobilidade urbana com bicicletas. Então, nessas cidades você tem notado uma disseminação, que é uma disseminação que a gente chamamos de consistente, porque não é só o evento do Bike ao Trabalho, ou um dia festivo, ou uma ciclofaixa de lazer. É efetivamente você ver a bicicleta como modo complementar já aparecendo. Nas cidades grandes, isso é um problema muito complexo de ser resolvido, e penso que precisa primeiro vontade política, e depois as soluções têm de ser soluções que deem para o cliente segurança. Yuri, tem um componente aí nesse aumento do uso da bicicleta que também são os benefícios para a saúde, né? Tem vários benefícios envolvidos aí, também tem uma busca por essa qualidade de vida? Eu acho que a partir do momento que você começa a utilizar a bicicleta como meio de transporte,
você começa a perceber uma transformação na sua vida. Tanto em questão de saúde, em questão de menos estresse, de você conseguir chegar nos seus compromissos pontualmente, né? Porque na bicicleta a gente não está preso no trânsito, né? Igual você está dentro do carro, às vezes você está dentro do transporte público e o trânsito está parado e você não pode fazer nada. De bicicleta você está sempre fluindo. Então, a partir do momento que você se acostuma com o seu trajeto, né, você já sabe, daqui ali eu demoro 20 minutos, meia hora, pode estar chovendo, pode ter um acidente no caminho, pode ter algum problema no caminho, mas o seu tempo de percurso quase sempre vai ser o mesmo. Isso facilita muito para você se programar. E o Dario falou, né, a questão das cidades pequenas e médias. A gente tem um fenômeno no Brasil de que na classe média é visível que o uso da bicicleta está crescendo. Porém, a gente não dá para dizer que, em geral, cresce o número de usuários de bicicleta no Brasil, infelizmente. Primeiro porque a gente não tem dados para comprovar isso, né? Falta pesquisas no Brasil sobre esse tema. Segundo, porque com o incentivo à indústria automobilística que vem acontecendo, né, desde a década de 50 e foi bastante acentuado com o governo do Lula e da Dilma de redução do IPI, isso fez com que injetasse vários veículos, milhares, milhões de veículos nas ruas das cidades de todo o Brasil, não só das cidades grandes, e até nessas cidades pequenas que tinham um uso de bicicleta muito grande, por questão cultural mesmo, elas passaram a ter um uso menor, ou porque as pessoas passaram a comprar um carro, porque ficou mais acessível ter o carro, ou porque o excesso de automóveis tornou essas cidades mais inseguras. Então, é bem complicado. Quando o governo federal ele faz uma política pública de incentivar um modal específico que é degradante para toda a cidade, que gera milhares de externalidades negativas, enquanto que os meios ativos, a bicicleta, o a pé, até mesmo o transporte público, não recebem o mesmo incentivo do governo, a mesma preocupação para estar incentivando isso. A gente falou, Dario, aí da bicicleta como uma alternativa de qualidade de vida, até por isso, né? Porque é mais rápido, os grandes centros urbanos, eles hoje em dia são muito congestionados. Então, nessa situação, a bicicleta pode ser bem mais rápida e bem menos estressante. Do ponto de vista das políticas públicas, ela já é vista como uma alternativa para o trânsito nas grandes cidades, por exemplo? Não só na questão do trânsito na grande cidade. Eu diria que hoje tratamos dentro do Ministério das Cidades a infraestrutura ciclável da mesma maneira que a gente trata a infraestrutura sob trilhos. A palavra-chave, a palavra base, a referência na Secretaria de Mobilidade para que você tenha condições de mobilidade amplas é a questão da integração. E quando você fala integração, é o cliente andando a pé, o cliente andando de bicicleta, o cliente, que são modos não motorizados, e o cliente andando de transporte coletivo. Né? Quando você integra isso, você dá possibilidades para os clientes utilizarem um modo só ou fazer a conjugação, que é a forma mais disseminada no mundo todo. Então não existe uma consideração nova. Hoje ela é um modo, como qualquer outro, tratado com a mesma profundidade e existe talvez um charme adicional, porque como ele é muito recente, né? Passou de um uso recreativo aqui no Brasil para um uso mais intensivo para o dia a dia, agora é um fenômeno relativamente recente, então você tem esse tipo de charme adicional, mas com o tempo ele vai se consolidar como uma forma assim como é o metrô, assim como é o ônibus, tá? E tudo isso junto vai permitir que você tenha melhores condições de mobilidade. Eu vou fazer uma pergunta para o secretário. Né? Você colocou que a bicicleta e o meio ferroviário têm a mesma preocupação do governo que os demais modos. E aí eu queria saber, então, o que o governo federal está fazendo para incentivar o uso da bicicleta nas cidades? Porque a gente tem o programa que é da Secretaria de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, que é o Bicicleta Brasil, que praticamente desde 2010 ele não existe, ele não faz nada. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos efetivamente criando condições para que as pessoas possam utilizar a bicicleta na cidade. Hoje, nós temos entregues ou em andamento 1.664 quilômetros de ciclovia
nas cidades. Então, assim, a gente não... Talvez a gente não tenha uma postura tão... festiva não seria a minha palavra, tem de aparecer tudo. A nossa obrigação é prover uma boa infraestrutura para que o cliente ciclista tenha uma viagem segura. E é isso que a gente está fazendo. A gente não está promovendo sem antes dar condições para que seja Mas de que forma que está sendo dada essa infraestrutura? Essa brincadeira de 1.664 é um pouco mais de R$500 bilhão que o governo está investindo em conjunto com os estados e em conjunto com as prefeituras. Dá um exemplo que me parece o mais emblemático, repito, o caso de Duque de Caxias. Duque de Caxias é uma cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que tem uma característica econômica e industrial e tem uma característica topográfica bastante interessante. Ela tem uma enorme baixada e uma região mais alta. O projeto de mobilidade na cidade foi feito tendo como referência para a grande capacidade um corredor tipo BRT, faixas exclusivas para ônibus. Como é que se faz a alimentação? Como é que as pessoas saem dos bairros e vão até esses corredores? Pelas condições que a cidade tem, a alimentação foi concebida, feita através de bicicleta. Então você tem um sistema de ciclovias que chegam às estações do BRT. Nessas estações você tem bicicletário, que não basta você fazer a ciclovia, você tem que fazer o bicicletário. E aí o cliente deixa a bicicleta do bicicletário e pega um ônibus para uma viagem um pouco mais distante. Tá? Então esse é o nosso trabalho. Criar condições para que não só o cicloativista, mas um cidadão que amanhã queira sair, ele possa sair de bicicleta com condições seguras. Então, essa é a coisa mais importante que fazemos agora. Eu vou ter que interromper vocês rapidinho. A gente já entrou um pouquinho no assunto do segundo bloco e a gente vai continuar. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre políticas públicas para o uso da bicicleta como meio de transporte. Estão aqui comigo Dario Lopes, secretário nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, e Yurie Batista, diretor da UCB, a União de Ciclistas do Brasil. E a quantidade de ciclistas nas grandes cidades não para de crescer. Gente que quer fugir do trânsito, se exercitar ou que procura um meio de transporte mais sustentável. Com esse aumento, também cresce a necessidade de pensarmos em maneiras de garantir a boa convivência entre carros, ciclistas e pedestres. O vídeo que vamos assistir agora é um episódio do programa Momento Ambiental, do Centro de Produção da Justiça Federal, de janeiro de 2014. Não importa a cidade, basta circular pelas ruas para perceber que a bicicleta está mais presente no trânsito. Uma mudança de comportamento explicada de várias formas pelos próprios ciclistas. Eu faço meu horário para me deslocar, não perco tempo no trânsito, faço exercício físico, né, e não poluo a cidade. Além de economizar o preço de 4 passagens, chega mais rápido, tu ganha tempo na tua vida e um bem-estar enorme, né? É só para lazer mesmo, nesses dias de sol eu pego a bicicleta para dar democrático, porque é barato comprar, é barato usar, não se paga estacionamento, né, para bicicleta, é barato manter e é saudável. Contribui também com a redução das despesas com academia, com médico, hospital, então ela é democrática em vários aspectos. No número de
de ciclistas e a pressão da sociedade obrigaram o governo a agir. A realidade varia muito de cidade para cidade, mas é fato. Os gestores estão incluindo as ciclovias nas obras de mobilidade urbana. A prova desse avanço está em uma lei federal em vigor desde 2012 que prevê a destinação de vias públicas exclusivas para veículos não motorizados. No Rio de Janeiro, por exemplo, já são 320 quilômetros de ciclovias e a meta é chegar a 450 até 2016. As consequências desse investimento aparecem nas estatísticas. Hoje, cerca de 1 milhão de viagens são feitas todos os dias por bicicleta, número que supera os deslocamentos por trem ou metrô. Além das pistas exclusivas, bicicletários foram construídos em pontos estratégicos para facilitar a integração com o transporte coletivo. Hoje o metrô, por exemplo, você pode deixar em 19 estações do metrô a sua bicicleta dentro, não é? Na porta a prefeitura tem, como é praças, é normalmente onde ficam as estações, a gente tem bicicletário. Mas para maior segurança, o metrô hoje aceita bicicleta se você compra um bilhete dentro. O trem é a mesma coisa. Hoje a Prefeitura do Rio disponibiliza 5.000 vagas para bicicletas e também incentiva comerciantes a instalar esse tipo de estrutura. Ele simplesmente manda um e-mail, com esse e-mail ele diz, ó, quero colocar um bicicletário aqui na minha porta, o local é esse, faz uma foto ou uma imagem do Google, e quantas vagas vão ter. Esse e-mail chegando, a gente tem um setor de planejamento cicloviário que dá uma examinada, olha, tá bom, a calçada é larga, não dá para atrapalhar, autorizo, pronto. Mas mesmo reconhecendo os avanços, muita gente ainda reclama do sistema cicloviário oferecido pela cidade. Não estão interligadas, aí pra mim não é tão bom assim. Seria bom se tivesse alguma ligação entre elas e também, por exemplo, com o ponto de metrô. Apesar dos problemas, quando o assunto é ciclovia, os cariocas estão numa situação privilegiada. Em Recife, por exemplo, são apenas 13 quilômetros. O trecho mais longo fica na Praia de Boa Viagem. As limitações na estrutura da cidade obrigam pessoas como o Vitor a enfrentar o trânsito pesado todos os dias. O que eu mais escuto é, vai pra ciclofaixa. Mas, poxa, não tem ciclofaixa. Então eles acham que a gente tem que andar somente na ciclofaixa, que lugar de bicicleta não é na rua. Já ouvi também falar isso. Do tipo, lugar de bicicleta não é na rua. Disse, poxa, e aonde? Aí eu já ouvi falar, aí o pessoal retrucou. Na calçada. Eu disse, na calçada, a calçada é do pedestre. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a paisagem já está diferente. A cidade ganhou novos trechos de ciclovia e a população está descobrindo aos poucos as vantagens de pedalar. Mas as mudanças estruturais ainda são tímidas, avançam a passos lentos. A capital gaúcha tem apenas 16 quilômetros de ciclovias. Para o ciclista, na verdade, ainda mudou pouco. Assim, os quilômetros de ciclovia construídos são poucos em relação à malha que tem, né, na cidade. Mas a grande diferença que eu sinto é que quando eu comecei a pedalar 10 anos atrás, quem eu via mais na rua pedalando era trabalhadora, assim, meninas muito pouco, inclusive. Então acho que a grande diferença que teve foi o crescimento do número de ciclistas, mesmo que a cidade ainda não está preparada para eles ou para nós. Em São Paulo, o desafio de incluir a bicicleta no sistema viário passa por investimentos em várias frentes. Nós
pensamos em ciclovias nos corredores de grande circulação, mas essa não é a única solução. Nós também temos projetos de ciclofaixas definitivas, seja na própria via compartilhando o tráfego ou junto da calçada, que também é uma possibilidade, e as vias sinalizadas como ciclorotas, onde a gente diminui a velocidade e sinaliza para o automóvel que aquela via é compartilhada com a bicicleta, criando uma cultura de compartilhamento, de convivência dos carros com a bicicleta. A cidade que tem o pior trânsito do país já descobriu que é preciso abrir espaço para as bicicletas. Afinal de contas, a gente está falando de um veículo livre de poluentes, barato, que ajuda a reduzir congestionamentos e que ainda é sinônimo de qualidade de vida. Estão usando cada vez mais bicicleta. Eu acho que daqui para frente é cada vez mais, né? Para melhorar. Para tudo, né? Para trânsito, para gente, né? Que usa a bicicleta, para tudo. A cidade tem que entender que a bicicleta veio para ficar, que ela é fundamental, que ela é importante para a cidade. Os motoristas têm que entender, têm que aprender a conviver com a bicicleta. Os ciclistas têm que aprender a conviver com pedestres. Quer dizer, hoje eu vejo o grande desafio como um desafio cultural, de mostrar para a cidade que é possível se locomover de bicicleta e que é possível ser seguro fazendo isso. Dario, a gente viu aí várias questões relacionadas à estrutura para permitir o uso da bicicleta, a estrutura da cidade e também questões culturais. Essa questão da ciclovia que a gente começou a falar no primeiro bloco, das ciclovias e outras vias destinadas à bicicleta, ela é uma questão muito sensível. Em São Paulo, recentemente, a gente teve diversas manifestações porque uma ação da justiça acabou paralisando obras de ciclovias e, claro, os ciclistas se manifestaram. Como é que funciona? A gente falou um pouco sobre isso no primeiro bloco, mas de quem é a responsabilidade de construir ciclovia? É do governo municipal, é do governo estadual? Tem uma atuação conjunta com o governo federal? Como é que funciona? A responsabilidade do sistema viário urbano é da municipalidade. O que acontece é que a grande maioria dos municípios brasileiros não tem fôlego financeiro para fazer todos os investimentos considerados necessários. E aí vem se socorrer, vem buscar recursos no governo federal. Qual é a filosofia do governo federal? A filosofia está expressa na lei que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana, fazemos investimentos, apoiamos investimentos que priorizem o uso do espaço urbano na seguinte ordem. Primeira prioridade é o pedestre, seguido pelo transporte não motorizado, pelo serviço de transporte coletivo, pela distribuição de carga e, por último, o transporte individual. Então, toda vez que o ente federado, quer seja o Estado, quer seja o município, procura o governo federal através do Ministério das Cidades para fazer um investimento, a proposta que vem tem de ser compatível com essa priorização. Todos os grandes corredores nós procuramos, sempre que possível, dar o tratamento preferencial ao pedestre e depois ao transporte não motorizado. Na sequência, infraestrutura específica, às vezes segregada, às vezes não, para o transporte coletivo. Então essa é a metodologia de ação do governo federal. Nós apoiamos os projetos que atendem a essa Constituição. Muitos municípios, São Paulo é um deles, que eles têm fôlego para fazer investimentos próprios. Sorocaba é outro, Porto Alegre tem uma estrutura que foi feita pelo município, Recife tem uma estrutura que foi feita pelo município.
Curitiba tem um plano, inclusive tem um plano cicloviário bastante consistente, parte foi feito pelo município e parte está sendo feito com recursos federais. Então, sempre que vem um projeto em que você tem essa priorização, você tem essas infraestruturas colocadas, ou seja, pedestre, não motorizado e transporte coletivo, nós temos apoiado. Na questão do transporte coletivo, que a gente faz uma diferenciação em função da demanda para trabalhar com pneus, mas preferencialmente com trilho, porque ele é um transporte mais sustentável. Yuri, e a gente sabe que esse é um processo em andamento, né? Não tem ainda ciclovias tantas quantas seria necessário, e aí o ciclista é obrigado a dividir a rua com os carros. E aí, como a gente viu no vídeo, o carro acha que o ciclista não tem que andar na rua, tem que andar na calçada, mas a calçada é do pedestre, e a consequência disso são acidentes, né? Vocês têm dados sobre isso? As organizações da sociedade civil acompanham essa questão? Então, falando primeiro essa questão do uso da rua, né? É realmente isso, não tem e nunca vai ter infraestrutura cicloviária suficiente para todas as cidades do Brasil. A bicicleta sempre vai ter que andar na rua e sempre vai andar na rua. Então, antes de qualquer infraestrutura começar a ser feita ou de se pensar em fazer infraestrutura, tem que fazer campanha de forma constante e permanente. A gente tem, no Brasil, não tem nenhuma cidade que eu possa dizer que ali foi feita uma campanha de educação no trânsito voltada para incentivar o uso da bicicleta de qualidade. O que a gente tem é uma corrida por quilômetros cicloviários, que são cidades querendo atingir metas cada vez maiores de 400, 600 quilômetros de ciclovia, mas sem uma política integrada de campanhas aliada à construção de... Eu vou te interromper porque a gente tem uma pergunta que chegou por e-mail que é justamente sobre isso. Uma pergunta do Gabriel Queiroz, do Rio de Janeiro. Ele começa fazendo um comentário, diz o seguinte: fala-se muito de vias ou faixas segregadas, mas muitas vezes os projetos são implantados pela metade ou sem interconexão entre as vias. Em Brasília e no Rio, por exemplo, as vias para bicicletas diversas vezes são interrompidas, jogando os ciclistas em lugares piores de travessia do que se estivessem na rua com os carros desde o princípio. Não se cria uma alternativa real de via para o ciclista e ainda atrapalha na conscientização dos motoristas, pois dá a impressão de que é errado que os ciclistas compartilhem os espaços com os carros. E aí ele pergunta: vocês não acham que devia se investir mais na educação do motorista para que ele entenda que a rua está ali para ser compartilhada, ao invés de gastar muito dinheiro fazendo vias segregadas pela metade? O Yuri começou a falar um pouco sobre essa questão e eu queria que você respondesse, por favor, Dário, a pergunta do Gabriel. Eu penso o seguinte: são dois níveis diferentes de atuação e nenhum deles é mais importante que o outro. Até porque o trânsito, e nós estamos falando de trânsito, ele tem 3 pilares: a engenharia, a educação e a fiscalização. Nenhum desses três pilares é melhor ou mais importante do que os outros dois. Qualquer solução de trânsito, de circulação, que seja consistente, ela é uma boa solução de engenharia, ou seja, ela não tem descontinuidade na circulação. Ela é acompanhada de um processo de educação, de conscientização do cliente, e o uso da infraestrutura é fiscalizado. Então, assim, o ouvinte está correto quando ele coloca a questão, mas não existe algo que seja mais importante. Porque as questões de trânsito têm que ser necessariamente trabalhadas em função desses 3 pilares. Boas soluções de engenharia acompanhadas de conscientização, acompanhadas de um processo de fiscalização também. E esse processo de fiscalização, você queria fazer uma pergunta? É justamente isso. Eu concordo com esses 3 pilares, mas o segundo pilar da educação, ele não acontece. A gente tem campanhas de educação voltadas muito mais para o transporte individual, que é o motorizado, que é o que a gente tem que educar, porque ele é o maior, ele é o que tem que proteger os outros, mas que não focam a questão do compartilhamento das vias. Então, é muito comum a gente estar pedalando na cidade e, como foi relatado no vídeo, de um motorista vir falar que a gente tem que ir para a calçada, que tem que sair da rua. E aí, como não tem esses 3 pilares caminhando em conjunto, o ciclista, por mais que às vezes tenha uma ciclovia, ele acaba andando na rua, porque a ciclovia não é de qualidade, e o motorista fala que o ciclista tem que ir para a ciclovia, porque ele não sabe que a bicicleta também tem direito e tem que andar na rua.
Então falta a gente começar a trabalhar em conjunto para toda a sociedade ter noção de como que o ciclista deve se comportar, para o motorista saber como ele deve proteger o ciclista e o ciclista também saber quais são os direitos e deveres dele para estar respeitando o pedestre e para não estar causando problemas maiores, que às vezes um ciclista desinformado ele acaba andando na contramão, que é perigoso, que aumenta os riscos de acidentes e coisas do tipo. Você quer fazer algum comentário? Não, eu vejo que deve ter um ponto de equilíbrio que a gente ainda não chegou, né? O que é importante, existem ações tanto do poder público, seja federal, estadual ou local, como de organizações da sociedade civil nas três áreas aí. A fiscalização é uma obrigação do poder público e o investimento é uma obrigação do poder público. É um erro você delegar isso para a iniciativa privada, a não ser nos sistemas sob trilhos, cujo investimento é muito pesado, e aí você pode chamar a iniciativa privada para fazer. Na questão do transporte não motorizado e, em particular, na questão do pedestre, isso é uma obrigação do poder público, e eu penso que hoje o poder público está mais voltado para isso. Tá? Até para criar o mínimo. Eu diria, como você fala que não tem nem lugar, eu diria difícil a gente encontrar um lugar que esteja perto do mínimo, né? Pegar São Paulo, que hoje tem a maior estrutura ciclável do país, tá? Arredondando aí, deve estar chegando quase em torno dos 400 quilômetros entre ciclofaixa e ciclovia. A cidade tem 17 mil quilômetros de vias públicas. Eu tenho 400 quilômetros de vias cicláveis. Então é muito difícil você chegar para o poder público e exigir dele algo que não seja, primeiro, faça o mínimo para que a gente dê para o cliente o mínimo de segurança para ele se deslocar. Mas por tá? que E isso talvez esteja, nesse momento, tá? Fazendo com que os maiores esforços do poder público sejam na questão da infraestrutura. Tá? Eu acho que a iniciativa privada, as organizações não governamentais podiam suprir esse segundo momento, esse momento da conscientização, tá? Se organizando, e aí o governo pode dar um espaço, mas não assumir essa responsabilidade agora, porque o mínimo necessário para investir é muito maior do que o próprio governo federal sozinho está fazendo. Falar de 1.600 quilômetros, pessoal, muita coisa, mas se você compara os 1.600 quilômetros... Os 500 milhões de 1.600 quilômetros é muito menor do que os mais de 8 bilhões de isenção de IPI do automóvel. Não, mas os 600 que eu estou te falando é muito menos do que você precisa para colocar como infraestrutura. A isenção de IPI, eu não vou discutir, eu não sei se é o melhor momento para discutir política dessa natureza. O governo tem certas responsabilidades, e uma das responsabilidades do governo é permitir que as pessoas trabalhem. Né? E aí é uma decisão política, e essa decisão política tem ganhos e tem perdas. A questão é quem está perdendo com isso. Vocês representam um segmento que talvez tenha sido mais prejudicado com essa decisão. Não só a gente, porque a poluição que é causada pelos automóveis, a perda de produtividade que é causada com estresse no trânsito, no engarrafamento, o tempo de trabalho que as pessoas tudo perdem. Isso é tão importante quanto o aumento do número de mortes de ciclistas quando você coloca uma infraestrutura que não é adequada. Agora a gente precisa fazer mais um intervalo. Não queria interromper esse momento da discussão, mas infelizmente a gente precisa. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre políticas para o uso da bicicleta como meio de transporte. Estão aqui comigo Dario Lopes, secretário nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, e Yurie Batista, diretor da UCB, a União de Ciclistas do Brasil. Dario, a gente encerrou o primeiro bloco falando que é necessário um tripé: infraestrutura, fiscalização e educação. A gente falou um pouco sobre educação, sobre a necessidade das campanhas e não falou tanto sobre fiscalização. O próprio Código de Trânsito estabelece uma certa responsabilidade do maior sobre o menor, né? O carro é responsável pela segurança do ciclista, que é responsável pela segurança do pedestre. Essa fiscalização funciona? Porque assim, a gente não vê tanto o carro ser multado quando ele passa muito perto do pedestre. O que a gente precisa aprimorar em termos de fiscalização?
A rigidez da fiscalização tem de ser acompanhada por um processo de conscientização. Vou pegar minha cidade, São Paulo. Nós ainda temos, lamentavelmente, um alto índice de mortes no trânsito. Praticamente metade das mortes eram atropelamentos. A redução do número de atropelamentos ela foi obtida por um processo de rigidez na fiscalização do uso da faixa, tanto o pedestre usar a faixa, como qualquer avanço na faixa resultar em uma multa para o cliente que usa o transporte individual. E em paralelo com isso, foi feita uma ampla mobilização da importância da faixa de pedestre. Em algum instante do tempo, nós vamos ter que identificar qual é o maior problema que você tem no relacionamento entre o cliente do transporte não motorizado e o cliente do transporte motorizado e dedicar esforço no sentido, primeiro, de conscientizar e, em paralelo, tornar a fiscalização mais rígida. Portanto, o resultado que foi obtido na questão dos atropelamentos em São Paulo deixa o poder público bastante confortável quanto à forma. O resultado vai depender muito da interação entre o poder público e os clientes do sistema de transporte não motorizado, para que em conjunto a gente consiga identificar quais são ou qual é o maior problema e focar para obter um resultado razoável. Hoje você não tem um número grande de mortes por ciclistas, o que é muito bom. Por que eu acho isso muito bom? Toda morte é lamentável, mas mesmo com o aumento do uso do sistema viário pelo ciclista, o tipo de problema que a gente tem é muito, muito menor do que nós temos com os motociclistas. Isso nos dá uma perspectiva muito interessante de ter um trabalho de conscientização diferenciado para esse cliente que possa dar tanta segurança quanto aquilo que ele precisa e é necessário. Yuri, a gente vê que esses processos de fiscalização e de educação, eles acontecem numa parceria aí dos governos com a sociedade civil. E como é que vocês avaliam esses espaços de diálogo, tanto nas esferas locais, municipal, estadual, quanto na esfera federal? Esses espaços de diálogo funcionam, eles existem? Olha, isso varia bastante de cidade para cidade, né? Em São Paulo, por exemplo, que tem uma política cicloviária consistente, a participação da sociedade civil ela foi começar a acontecer somente esse ano, e a construção já vem acontecendo de um ano para trás, né? Aqui em Brasília, por exemplo, hoje a gente não tem nenhuma participação da sociedade, nenhum espaço para o governo ouvir as demandas. Em relação ao governo federal, existe, né, o CONTRAN, o DENATRAN, que tem as câmaras temáticas, e nisso tem espaço para a participação da sociedade, mas infelizmente as pessoas que acabam ocupando essas vagas disponíveis para a sociedade civil acabam que não são pessoas, não digo as pessoas, mas não são entidades que têm um comprometimento. Por exemplo, não tem ninguém da bicicleta ocupando essas câmaras temáticas. Então, a UCB, particularmente, se candidatou para ocupar uma dessas câmaras temáticas e não teve o pedido aceito, né? Então, parece que vai ter alguma abertura. A Dilma, ela fez, na campanha dela, ela fez essa carta de compromisso com a mobilidade ciclística, ela coloca que vai ouvir os ciclistas, vai criar meios para estar ouvindo, mas a gente até hoje não teve nada disso acontecendo. Então, o próprio programa Bicicleta Brasil, que eu citei, que ele era um programa da Secretaria de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, ele tinha mais ou menos, ele ouvia a sociedade civil, não tinha um espaço formal para ouvir, mas ele ouvia. Hoje em dia, desde 2010 não existe mais o programa e nunca mais a sociedade civil foi ouvida dentro do Ministério das Cidades, pelo menos na área de mobilidade urbana. Você quer comentar, Dario? Não, tem um espaço que é o Conselho das Cidades, que é aberto para toda a participação da sociedade, inclusive o movimento cicloativista tem espaço para discutir e apresentar suas reivindicações. A questão do CONTRAN, DENATRAN, o grande problema é que o Conselho das Cidades ele não é deliberativo, né? Ele é só consultivo. Eu acho que a sociedade civil tem de participar
das questões do governo, mas nessa condição mesmo. O governo tem que escutar a sociedade civil, certo? Mas a responsabilidade da decisão é do governo. Mas ele ouve a indústria automobilística e não ouve a sociedade como um todo na hora de definir as políticas públicas. Ele ouve o banco, ele ouve o hospital. Sim, ele ouve quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro consegue influenciar no governo. Quem não tem, não consegue, porque os espaços que existem no governo são só consultivos. Não existe nenhum espaço deliberativo que a sociedade civil pode ir lá e vai decidir o que vai acontecer. E aí, na hora que você não tem esses espaços formalizados, quem tem mais dinheiro, quem tem mais disposição econômica e de tempo disponível, vai lá, chega na Dilma. A gente está tentando uma conversa com a Dilma desde que ela assinou a carta, que ela se comprometeu com várias iniciativas voltadas para a mobilidade por bicicleta. A gente até agora não viu nada acontecendo e a gente quer saber e quer, inclusive, ajudar a ela fazer essas ações. Mas a gente precisa sentar e conversar. E não necessariamente com a Dilma, mas com o governo em si, o governo federal. Então vamos por partes. Parece que está fazendo uma visível confusão entre as coisas. Primeiro, não foi outra coisa senão a mobilização da sociedade civil, e em particular de vocês, cicloativistas, que garantiu a continuidade das obras da ciclovia da Avenida Paulista na cidade de São Paulo. Sim. Então, assim, é um erro dizer que você não tem espaço ou que você não tem poder de deliberação. Mas ali quando foi você se organiza, em cidades em que vocês são organizados, em cidades em que vocês se organizam e que a sociedade entende a importância, vocês têm resultados positivos. Sim, mas são as cidades que o governo abriu esse espaço. O governo se dispôs. O governo não abre espaço, você conquista. Esse espaço. Você conquista o seu espaço. Eu tenho uma pergunta que é justamente sobre isso, assim, porque eu acho que esse diálogo ele é feito muito localmente também, né, com governos municipais, com governos estaduais. Mas, desculpe interromper, por que o diálogo é local nisso? Porque quem gere o sistema viário é o governo local. Exatamente, mas aí, olha só, em alguns locais esse diálogo é maior, em outros locais esse diálogo é menor. Há uma atuação do governo federal também no sentido de capacitação dos gestores locais, porque para que haja, né, uma política unificada nesse sentido. O que vai acontecer? Esse processo é um processo que começou com a Lei de Mobilidade de 2012. Tá? Essa lei estabeleceu o seguinte: 3 anos para que os municípios acima de 20 mil apresentassem um plano de mobilidade, com aquelas prioridades que a gente já falou. A partir desse processo concluído dos planos de mobilidade, é que nós, do governo federal, começaremos uma tarefa, que basicamente é a seguinte: nas cidades que estão ainda naquela fase que a gente chama assim de limiar da motorização, em que pese todos os problemas de política industrial que a gente viveu e vai viver muito mais ainda, o nosso trabalho vai ser, junto com os gestores locais, incentivar e destinar recursos para a implantação de infraestruturas que privilegiem basicamente o pedestre e o transporte não motorizado. Porque nessas cidades que estão no limiar da motorização, você vai poder ter maiores resultados em termos da participação, tanto das viagens a pé como das viagens não motorizadas. Nas cidades maiores, o que o governo federal pode fazer junto ao gestor do sistema viário, né? Uma vez que ele venha buscar recursos no governo federal, esses recursos têm de ser destinados mantendo essa preferência: pedestre, transporte não motorizado, transporte coletivo. Então, mas esse embate, como foi colocado, ele é um embate muito local. O governo federal pode exigir que o governo local atenda às prioridades pedestre, transporte não motorizado, transporte coletivo. Mas vai depender muito dessa relação local, o avanço dessas posturas mais sustentáveis. Cidades mais cosmopolitas, como São Paulo, por exemplo, você já tem movimentos, esses movimentos já têm articulação e nada foi dado pelo governo, foi conquistado por esses movimentos. Não só o movimento cicloativista, mas movimentos sociais que militam nas diversas categorias, que conquistaram seu espaço, e aí o governo, ele dialoga numa condição de muito mais igualdade. E a minha pergunta também, como a gente já está, na verdade, chegando ao final, é justamente nesse sentido, assim, como é que é essa atuação da sociedade civil em apoio ao governo, e mais até,
que dicas você daria, ou o que você diria para as pessoas que querem começar a usar a bicicleta como meio de transporte, mesmo apesar das coisas que a gente ainda precisa avançar? Olha, em relação à sociedade civil, é importante as pessoas estarem se organizando. Então a União de Ciclistas do Brasil, ela também tem essa preocupação de incentivar que novas associações, novos coletivos locais comecem a se organizar. A gente dá total apoio para isso, e é se organizar e começar a bater na porta do governo e não desistir, porque a grande questão é essa: a gente não tem meios econômicos e de tempo muitas vezes, porque, né, a gente tem o trabalho, tem o estudo, tem outras coisas para estar fazendo isso, mas tem que insistir, porque a gente sabe que a luta é muito grande. A indústria automobilística, ela tem uma força muito grande no Brasil, junto aos governos, e a gente tem que ir conseguindo migalhas de verdade, né? Em relação a quem gostaria de utilizar a bicicleta no dia a dia, pode chamar um Bike Anjo, né? A gente está aí para também ajudar e passar dicas de como se fazer isso, e tem mais de 200 cidades do Brasil, mais de 2.000 voluntários. E também sair de bicicleta, não ter medo da rua. Lógico, não tem que achar que a rua é super segura, mas tem que entender como é que funciona a rua, pedalar, ocupando de preferência, em vez de andar no cantinho da rua, como determina o CTB, ocupar a faixa inteira. Assim você fica mais visível para os motoristas, você evita os buracos, boca de lobo, os detritos que tem no canto da via. Utilizar roupas claras, utilizar sinalização noturna, pisca-alerta, farol. Utilizar roupas claras e não desistir. Eu acho que a partir do momento que você começa a pedalar, você sente os benefícios que a bicicleta traz para você, não tem mais volta. Muito difícil, eu conheço pouquíssimas pessoas que passaram a adotar o uso da bicicleta como meio de transporte e falaram: ah, não, isso é chato, isso não dá para mim. Quem começa a pedalar, começa a perceber os benefícios que tem e acaba adotando isso para o resto da vida. Dario, quais são as metas aí para os próximos anos? Que ações vão ser desenvolvidas para promover essa mobilidade por bicicleta? Em termos de planejamento, de apoio ao planejamento aos municípios, nós estamos preparando um material que já teve uma versão anterior, um material mais moderno, no sentido de prover os municípios de critérios de projeto para que a infraestrutura ciclável e a infraestrutura para o pedestre seja projetada com uma qualidade melhor do que a gente tem aí. Muita gente reclamando de condição de pavimento, sinalização. Então nós estamos preparando um material de apoio para que o produto seja melhor. Então, primeira coisa, nós temos dentro do processo de seleção de novos empreendimentos para o programa de aceleração no crescimento, tá, colocado como critério, agora com força de lei, priorização pedestre, priorização transporte não motorizado. Em praticamente todos os corredores que nós estamos apoiando, nós estamos incentivando o ente federado a disponibilizar não só a ciclovia, mas também o bicicletário. O secretário, fundamental para ter os dois. Vai haver um PAC específico da mobilidade ativa, que isso é uma demanda dos próprios municípios? Eu vou pedir para o secretário já responder isso, na verdade, nas considerações finais, que o nosso tempo já está bem no final. Então eu queria dar um minutinho para cada um de vocês para as considerações finais, para vocês darem os canais de comunicação com a sociedade, e aí nas considerações do secretário ele responde essa pergunta. Yuri, por favor, suas considerações finais. Então, primeiro agradecer o convite, agradecer ao secretário também, ao CB se coloca à disposição para estar dialogando com o governo federal, com os governos locais, as nossas entidades locais também estão querendo contribuir para essa transformação do Brasil, né, para aceitar a bicicleta como meio de transporte de verdade, e convidar todo mundo a participar da campanha de Bike ao Trabalho. Pode entrar no site e lá cadastrar sua iniciativa, não precisa ser um associado do Bike Anjo para estar participando, e convidar também a Thaísa e o secretário Dário para estarem indo de bike para o trabalho também, e a gente dá o apoio que for necessário para que isso aconteça. Obrigado. Secretário, por favor. Bem, agradecer a todos, Yuri. Questão das próximas seleções do PAC. As próximas seleções do PAC serão calcadas em dois princípios aqui que você coloca na mobilidade ativa: a questão da sustentabilidade ambiental, tá, e a questão do incentivo ao transporte não motorizado. Não só a questão da bicicleta, mas principalmente a questão da calçada. Tá? Nós temos já condições de assumir compromissos
tá? De melhorar a infraestrutura, de permitir que os nossos deslocamentos sejam sustentáveis e sejam seguros. Obrigada também, secretário, pela participação. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre políticas públicas para o uso da bicicleta como meio de transporte. Agradecemos a presença de nossos convidados, Dario Lopes, secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, e Yurie Batista, diretor da UCB, a União de Ciclistas do Brasil. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever os Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com/tvnbr, e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo facebook.com/tvnbr e twitter.com/tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá! Yeah.